O suíço Eduard Albert Mayer, nascido em 3 de fevereiro de 1937, é a fonte de muitas fotografias controversas de UFOs, mas que ele apresenta para apoiar as suas alegações de que estaria em contato com seres extraterrestres. Meu nome é Marcelo e venha comigo agora conhecer a história conturbada desse contatado suíço. Mayer acumulou uma grande coleção de fotografias que seriam de naves espaciais que ele dizia ser dos Pleiaren, seres que eram similares na aparência aos humanos e que o planeta natal deles se chamava Erra, e que estaria localizado em uma dimensão que ficaria a uma fração de segundo da nossa própria dimensão, cerca de 80 anos-luz, além das Pleiades, um aglomerado estelar. Os Pleiaren lhe deram a permissão para fotografar e filmar as suas naves para que ele pudesse produzir algumas evidências das suas visitas extraterrestres. Mayer começou a publicar sua coleção de fotografias na década de 70, e elas foram destaque em vários jornais e revistas de todo o mundo. Billy Mayer alegava que os seus primeiros contatos extraterrestres ocorreram em 1942, aos 5 anos de idade, quando viu um UFO pela primeira vez. Desde então, ele passou a ouvir vozes que não conseguia entender. Aos 7 anos, sua experiência se intensificou ao receber por telepatia os ensinos de um extraterrestre idoso chamado Sfat, que dizia ter vindo da constelação das Pleiades. Seus contatos com esse ser seguiram-se até o ano de 1953, pouco antes da morte do extraterrestre. De 1953 a 1964, os contatos de Mayer prosseguiram com uma mulher extraterrestre chamada Asket, que se dizia oriunda do planeta Timar, do sistema da estrela Acon, e estaria no segmento paralelo ao nosso, num cosmos denominado Universo Dal. Mayer diz que essa entidade feminina o guiou por intuição a vários países, para que ele aprendesse as crenças e as culturas de outros povos. Ele então passou por experiências puramente terrenas, indo parar inclusive na região estrangeira. Mayer viajou muito, foi ao Oriente Médio, esteve na Turquia, na Síria, em Jerusalém, Belém e na Jordânia, onde em 1963 se encontrou com Asket no deserto. Mayer também esteve no Iraque, Paquistão e Índia. Ele disse que após um intervalo de 11 anos, seus contatos com Asket cessaram. Enquanto estava na Índia, ele perdeu o braço esquerdo em um acidente de ônibus, ficando com sérias limitações físicas, fato que lhe marcaria por toda a vida. Ele também foi à Grécia, onde conheceu Calliope, a mulher com quem se casou. Depois voltou à Suíça para constituir família com ela, a qual lhe deu 3 filhos. Em 28 de janeiro de 1975, seus contatos foram retomados novamente com uma mulher extraterrestre chamada Senyazi, que seria a neta de Sfat, e que ficaria em contato com ele até 1986. Mayer diz que ele também teve muitos contatos com outro homem de Pleiaren chamado Pitar, começando em 1975 e continuando até os dias atuais. Mayer também alegou que visitou outros mundos, galáxias e outro universo com esses seres extraterrestres. Por inúmeras vezes, foi permitido a ele fotografar a nave durante as manobras de voo. Mayer tirou milhares de fotografias com qualidade clara e perfeita, como jamais vistas até então. Várias mensagens recebidas e as inúmeras fotos que tirou foram publicadas em jornais e revistas do porte da Der Spiegel e em periódicos de grande circulação no mundo. Em pouco tempo, sua chácara na Suíça passou a ser intensamente visitada. Mayer afirma que ele foi instruído a transcrever suas conversas com os vários extraterrestres, a maioria dos quais foram publicados em língua alemã. Atualmente, existem 26 volumes. Estes livros apresentam algumas discussões altamente detalhadas e abrangentes de Mayer com os Pleiaren, trazendo assuntos que variam da espiritualidade, vida após a morte, os perigos das principais religiões, a história humana, ciência, fenômenos astronômicos, ecologia, os perigos ambientais causados pela superpopulação global, além de profecias e predições de eventos futuros. Um aspecto adicional do caso de Mayer é o livro altamente controverso,
o Talmud Immanuel. Com base na tradução de antigos pergaminhos aramaicos supostamente descobertos em 1963, em um túmulo ao sul da cidade antiga de Jerusalém por Mayer e Isa Rashid, um padre católico grego seu amigo, o livro pretende trazer os ensinamentos originais e eventos da vida do homem chamado Immanuel, chamado Jesus Cristo pelos historiadores e cristãos. Algumas das mais importantes provas das alegações de Mayer vêm da sua grande coleção de fotografias. Elas incluem imagens de discos metálicos flutuando acima de um campo suíço, da acoplagem da nave americana Apollo 18 com a soviética Soyuz 19 em 1975, fotos de corpos celestes de um ponto de vista não terrestre, fotos aparentemente de extraterrestres, da pré-história da Terra e cenas de um futuro devastado. As fotografias, filmes e gravações de som de Mayer se tornaram objeto de investigação que durou mais de 5 anos pelo coronel Wendell Stevens e sua equipe americana de peritos analíticos. Essa investigação foi objeto do documentário Contact, de 1982, feito por Larry Salvador. Stevens e sua equipe empregaram uma vasta gama de técnicas de investigação, tais como fotogrametria, a medição de distâncias ou de dimensões através de fotografias, uma análise das fotografias por computadores, a análise dos sons gravados, a recriação de modelos e extensivos testes de polígrafo em Mayer e seus familiares. Alguns pesquisadores ufológicos, como Stanton Friedman e Jacques Vallée, publicamente desconsideraram o caso de Mayer, enquanto outros acreditam que esse é o mais exaustivamente pesquisado e validado caso de UFOs da nossa história. Alguns críticos forneceram exemplos de fotos falsas semelhantes das que Mayer apresentava e mostraram que algumas delas correspondem a cenas que foram posteriormente encontradas em programas de televisão, pinturas e livros de ficção científica. Mayer afirma que algumas de suas fotos foram alteradas pelas agências de inteligência e colocadas na sua coleção, a fim de desacreditá-lo. Em 1977, ele teria recebido uma prova irrefutável dos alienígenas, um pedaço de metal que seria comum no planeta Terra. Essa amostra de metal foi entregue a um dos melhores especialistas do mundo, Marcel Vogel, do Laboratório de Pesquisas da IBM, na Califórnia, onde foi exaustivamente examinado no microscópio eletrônico e com ensaios de metalurgia. A conclusão divulgada foi que na amostra há uma composição de prata e cobre muito cristalina, que não é encontrada na nossa metalurgia e que esse metal não pode ser comparado a nenhuma combinação conhecida na Terra. Essa conclusão, emitida por um perito com a qualificação de Vogel, homem de confiança da IBM e estudioso dos novos metais para a fabricação de computadores, se mostrou de enorme valor para endossar as informações de Mayer e deixou toda a comunidade ufológica na expectativa. Mas de modo intrigante, aquela única amostra do metal alienígena desapareceu do laboratório da IBM. Segundo o coronel Stevens, o material teria ido parar na CIA, que depois se encarregou de fazer novos ensaios e alugar uma propriedade perto da chácara de Mayer, no qual teriam feito filmes e fotos de naves alienígenas, comprovando secretamente as experiências de Mayer. Os sons produzidos pelos objetos também foram gravados por Mayer, numa distância de uns 300 metros, e levados para os engenheiros de som Niels Hognerud e Steve Ambrose, em Los Angeles. Em laboratório, concluiu-se que os sons não eram conhecidos quando comparados a outros ruídos, nem puderam ser reproduzidos. Uma análise fotográfica foi realizada em filmes e fotografias de Mayer na década de 70, logo quando ele começou a divulgá-las. Em 1978, um relatório escrito pelo físico Neil Davis, do Design Technology, em Poway, na Califórnia, mostrou os resultados de uma análise de uma das fotografias controversas de Mayer. Ao realizar um exame microscópico, não foram encontradas evidências de dupla exposição, colagem de fotografias, nem de um pequeno fio que suspenderia um modelo fotografado, concluindo que a foto era mesmo de um grande objeto fotografado à distância por uma câmera. Davis complementa que para uma análise mais detalhada, a sua equipe precisaria dos negativos originais.
Recriações das fotos de Maya foram feitas pelo especialista em efeitos fotográficos e animador de stop motion Alan Friswell, para a edição de junho de 2005 da revista 14 Times. Friswell empregou técnicas usadas na era pré-digital de efeitos especiais de cinema. Usando antigos truques, tais como miniaturas em primeiro plano e recortes fotográficos, Friswell recriou as fotos dos UFOs de Maya, mas alegou que essas fotos de nenhuma forma confirmavam que Maya era um fraudador, e já que não tinha experiência pessoal dos acontecimentos, ele não tinha o direito de emitir alguma conclusão a favor ou contra Maya. A relação de Maya com sua esposa Calliope terminou de forma não amigável em 1997. Calliope declarou em uma entrevista que os UFOs das fotos eram modelos criados por Maya, feitos a partir de itens como tampas de lata de lixo, taxas e outros objetos domésticos, e que suas histórias sobre suas aventuras com alienígenas eram inteiramente fictícias. Calliope, quando entrevistada em outra oportunidade, foi perguntada se o UFO de uma das fotos de Maya, apelidado de bolo de casamento, se parecia com uma tampa de lata de lixo, no que respondeu afirmando que era aquilo mesmo. Em outra entrevista em 1998, Calliope confirmou que as fotos das mulheres extraterrestres, Asket e Nera, eram fotos de Michelle de la Fave e Susan Land, membros do grupo musical americano The Gold Diggers. Caso tenha gostado do vídeo, me ajude na divulgação dele, clicando no gostei e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Inscreva-se também no canal.